microigrejas. Glória a Deus. Vamos conectar o nosso coração para a palavra agora. Amém? Então, terça-feira, 20 horas, eu aguardo você que quer um envolvimento sério. Às vezes você quer um envolvimento sério, mas não pode mesmo, né? A gente entende. Às vezes estuda, trabalha, amém? Mas os demais que podem, amém? Responda corretamente e venha, amém? Deixa eu falar para você, se tiver frio, é frio para mim também, tá? Eu também sinto frio. Aí eu coloco meia, coloco casaco e venho. Amém? Tem gente que acha que o cara, depois que vira presbítero, ele tem um corpo já glorificado. Ele só vem porque está tudo bom para ele. Entendeu? Então, assim, para mim também é um sacrifício vir no frio, para mim também tem cansaço, meu trabalho também exige, o trabalho do Anderson também exige, todos nós trabalhamos, temos família, amém? Temos responsabilidade na sociedade, mas respondemos em amor, e o amor não é conversinha, o amor é sacrificial. Amor é torcer para o coxa. Amar é torcer para o coxa. Ontem deu o quê? Então, o cara tem que amar muito para torcer para o coxa, porque o coxa não ganha não sei quanto tempo. Entendeu? Então, o cara tem que amar demais. Já é mais fácil quem é São Paulino, tricampeão do mundo. Aleluia. Então assim, mas amar isso aí, né? Não é abandonar o coxa, né? Eu vi um pastor amigo que estava lá com o filho dele ontem no estádio. Coxa, coxa, coxa. O cara não nega o coxa nem agora. Se o cara não nega agora, não vai negar nunca. Não é? Então, Pai, nós te damos graça que o Senhor fale conosco através da Tua palavra e nos instrua em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu quero falar um pouco aqui hoje nessa manhã, amém? Daqui a pouco nós vamos participar da ceia. Senhor, multiplica todos que trouxeram aqui os mantimentos, as ofertas. Ó Pai, multiplica, Senhor. Essa aqui é uma ação de fé, de confiança no Senhor. Aparentemente eles ficaram mais pobres, eles tiraram da sua própria casa, muitos fizeram isso com muito sacrifício, Senhor, mas o Senhor é aquele que multiplica aqueles que confiam no Senhor, e eles confiaram no Senhor. Eu declaro uma multiplicação abundante, farta, que eles comam aquilo que eles nunca comeram até hoje, ó Pai, e que eles desfrutem financeiramente daquilo que eles não desfrutaram até hoje, em nome de Jesus. Eu já estou pela fé em Portugal, em setembro. Amém? Não fica com inveja. A Bíblia diz, se você tem inveja, peça para Deus que Ele te dá. Nós mandamos lá no grupo, o Alexandre não respondeu para nós, não quer ir conosco para Portugal. Acho que ele não viu, o final de semana ele fica mais apagado. É porque é o seguinte, irmão, faz tempo que estou falando, vou viajar para a Europa, vou viajar. Agora eu vou viajar. Amém? Já está lá o itinerário, vai ser Portugal, segundo o pastor Vieira. Tem que acertar com o nosso guia aí, né, os detalhes. Madrid... Isso. E eu preciso visitar um irmão lá em Londres, não tem jeito. Amém? Glória a Deus. Amém. Deus é bom. Irmãos, vamos falar aqui compreendendo a diferença que há entre fé e esperança. Amém? Vamos lá então. Depois você me ajuda a lembrar daquela canção que eu te falei. Vai, me ajuda a lembrar, eu te ajudo e o corpo vai funcionar aqui. É do Santo dos Santos, né? Vai força que vai me ajudar nisso aí. Amém? Às vezes, irmãos, pode parecer, né, em nosso imaginário cristão, que tanto fé quanto esperança possam ser a mesma coisa. Mas a Bíblia mostra que há diferença entre fé e esperança. Por isso que a Bíblia fala lá, por exemplo, permanecem a fé e a esperança, irmãos, e cooperando com a minha própria vida, né? Para que nós possamos discernir o que é fé e o que é esperança. Amém? Se você tem dificuldade de entender o que é fé e esperança, a diferença entre essas duas coisas, eu creio que hoje essa mensagem vai cooperar com você como está cooperando comigo, né? Não compreender a diferença entre fé e esperança vai impactar negativamente o resultado da nossa vida aqui na terra. Vou repetir. Não compreender a diferença entre fé e esperança vai impactar negativamente o resultado da nossa vida aqui na terra. Amém?
Vai impactar muito negativamente. Vamos começar aqui a compreender a diferença entre fé e esperança. A esperança, né, diz que não é muito bom você ter uma sogra chamada Esperança, porque ela é a última que morre. Brincadeira, né? Você tem uma sogra chamada... Quando o cara que é solteiro tem que perguntar, como é o nome dela lá mesmo da sua mãe? É Esperança. E não, ela vai ser a última que morre. A esperança, irmão, sempre vai lidar com as coisas futuras. A esperança vai lidar com as coisas futuras. Porém, ela detém o produto completo, o produto final, o produto acabado. A fé sempre vai lidar com o presente corrente, acreditando na provisão do passado, preste bem atenção nisso. A fé sempre vai lidar com o presente, acreditando na provisão do passado, daquilo que por garantia aconteceria somente no futuro. Nós vamos chegar lá. Vou repetir aqui. A esperança sempre vai lidar com as coisas futuras, porém ela detém o produto acabado. A fé sempre vai lidar com o presente corrente, acreditando na provisão do passado. A fé acredita na provisão do passado, existiu uma provisão que já aconteceu, daquilo que por garantia, ou seja, a provisão já aconteceu, mas por garantia eu só poderia desfrutar no futuro. Amém? Mas a fé traz isso para o presente. Eu tenho uma provisão que eu só poderia desfrutar no futuro, mas que a fé traz esse desfrute para o presente. Enquanto a esperança é uma garantia de algo no futuro, que eu vou desfrutar no futuro. Ok? Esperança é tudo aquilo que será cumprido futuramente. Nela tudo estará pronto, acabado, não há esperança pela metade. Por exemplo, quando é dito que ressuscitaremos dos mortos, isso acontecerá a despeito de eu ter fé ou não. Ok? São fatos que estão lá na Bíblia colocados, que se eu não acreditar nisso ou acreditar, vai se cumprir. Não necessariamente vai se cumprir na minha vida algumas coisas, mas vai se cumprir naquilo que a Bíblia garante que vai se cumprir. Ok? A esperança é independente. Ela acontecerá de qualquer jeito. Já a fé não. Ela demanda eu crer. Que já recebi, então experimento no presente, ainda que mesmo eu possa não ver aquilo que eu creio. Então é interessante, irmãos, né? Quando você chega no lugar de crer sobre uma cura, mesmo quando ainda você não vê a cura, você já entrou numa posição de descanso como alguém curado. É diferente. Os exames perdem a importância para você, a consulta já não é tão relevante para você, as coisas mudam, o cenário muda, porque você entrou num estágio de antecipação de um fato que ainda você não vê, mas que vai se materializar, porque você creu. Não é uma coisa também subjetiva que nunca vai acontecer, é objetiva. Amém? Vamos lá, vamos aqui tentar entender a importância de nós, né, da esperança misturada com a fé, ok? Eu coloquei aqui esse subtítulo, Desfrutando hoje da esperança pela fé, ou seja, desfrutando de algo que eu tenho prometido que desfrutarei plenamente no futuro, mas que eu posso antecipar esse desfrute hoje. Amém? Desfrutando hoje da esperança. Então a esperança é um fato que vai acontecer no futuro, que já está garantido, independente de eu crer ou não. Fé é o antecipar o desfrute de algo que eu só desfrutaria no futuro. Então vamos imaginar o seguinte, eu sou contratado para fazer algum serviço,
Amém? Então eu tenho uma esperança de receber um determinado valor, eu tenho uma garantia de receber um determinado valor no final daquele projeto. Ok? É uma garantia que eu tenho por contrato que eu vou receber aquele determinado valor quando concluir aquele projeto. Eu vou receber a plenitude daquele valor. Vamos imaginar que eu estou fazendo um projeto por R$10.000. Ok? Eu já estou garantido por aquele contrato que eu vou receber aquele valor no final, naquela data combinada. Agora, a fé, eu posso antecipar o recebimento desse valor. Ou seja, eu posso desfrutar hoje de um valor que eu só desfrutaria no futuro. Ok? Então, assim, se eu não fizer, vamos dizer assim, se eu deixar a coisa correr, eu vou desfrutar no final daquele valor lá dos 10.000. Mas se eu resolver crer, eu posso antecipar o recebimento desse valor. Mesmo que seja não na sua plenitude, mas parcialmente. Amém? Isso é algo muito poderoso. A Bíblia diz que a fé é o fundamento da esperança, conforme Hebreus 11 diz. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Amém? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se veem. Amém? A Bíblia mostra, irmãos, esse princípio, né? A Bíblia é recheada desse princípio que se eu começo a caminhar pela fé, eu posso desfrutar hoje de fatos que eu só desfrutaria no futuro, como filho de Deus. Hebreus, capítulo 6, versículo 5, isso aqui é muito importante, irmãos. Isso aqui é muito importante. Hebreus, capítulo 6, versículo 5 diz, está falando ali de pessoas que estavam tendo uma experiência com Deus, tiveram uma experiência com Deus. E uma das experiências com Deus é o seguinte: e provaram a boa palavra de Deus e dos poderes do mundo vindouro. Ou seja, eles provaram da boa palavra de Deus e dos poderes do mundo vindouro. Ou seja, existem poderes, existem coisas que vão acontecer num determinado tempo no reino de Deus. Mas eles provaram dos poderes do mundo vindouro, eles provaram de coisas que algumas pessoas só vão provar no mundo vindouro, mas eles já provaram antes. Por quê? Pela fé. E a Bíblia está recheada desses princípios, irmãos. E tem muita gente que, como não vive pela fé, só vive por esperança e não mistura a esperança com a fé, eles não estão desfrutando de coisas que já poderiam estar desfrutando hoje, mesmo que não na sua plenitude total. Por exemplo, vamos começar aqui com a experiência da cura. Se você olhar aqui a Bíblia, ela está recheada de esperança em relação a um tempo que nós vamos ter um corpo glorificado, onde nós não teremos mais nenhum tipo de enfermidade. E você, crendo ou não, essa hora vai chegar. Você creu em Jesus, você teve a fé inicial para a salvação, você se tornou filho de Deus, e por causa do sangue de Jesus, por causa da justiça dele, um dia você vai passar a eternidade com ele. Amém? E o que acontece? Você, então, pode estar aí sofrendo com alguns tipos de enfermidade, dificuldades na sua saúde, mas o que você tem é uma esperança de saúde, e não uma fé sobre a saúde. E você, então, vive aí, achando até que tem uma fé, quem sabe um dia aí, acorda de manhã e Deus resolve fazer alguma coisa por mim, e eu posso então desfrutar de uma saúde melhor, mas a vida é assim mesmo, no mundo tereis aflições.
O mundo é difícil, o mundo jaz do maligno, e eu não tenho muito o que fazer, e aí, ou seja, normalmente quem vive esperança, não entendendo a diferença da esperança com a fé, tipo assim, meio que joga na conta de Deus, se Deus quiser hoje aí Ele faz por mim, mas se não é sofrimento mesmo, mas vai ter um dia, vai ser tão bom lá. Meu Jesus, me leva logo, porque eu não aguento mais sofrer. Me leva logo, porque eu não aguento mais sofrer. Aí nós temos, aquele desejo escapista, me tira desse mundo, me leva logo, porque eu não quero mais sofrer. A Bíblia diz que o herdeiro, enquanto é menor, em nada difere do escravo, apesar de ser senhor de tudo. Agora, nós podemos experimentar de cura hoje. Eu não estou dizendo que nós vamos experimentar do mesmo nível que nós experimentaremos no reino de Deus, na manifestação do reino de Deus. Eu não estou falando ainda que você vai experimentar de um corpo glorificado, mas você pode experimentar de uma boa medida daquilo que é a esperança que nós temos no reino, na plenitude do reino de Deus, hoje, se nós vivermos pela fé. Se nós vivermos pela fé. Amém? Então, a Bíblia fala muitos textos sobre cura. Infelizmente, existem teólogos que são homens piedosos, tementes a Deus, mas que acreditam até na teologia do cessacionismo, que cessou os dons, cessou as manifestações do Espírito, e que aqueles milagres que aconteceram com os apóstolos não vão acontecer mais conosco. O que eles estão vivendo é esperança. Eles são filhos de Deus, mas eles não acreditam que Deus pode se manifestar hoje, trazendo para o presente parte da realidade vindoura. E eles, então, não desfrutam. Eles não desfrutam. Tiago, capítulo de número 5. Versículo 14 e 15, por exemplo, diz, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-os com azeite em nome do Senhor. Nós sabemos que esse não é o único exemplo de cura na Bíblia, mas esse é um dos exemplos. E a oração da fé salvará o doente. A oração não é a oração da esperança, é a oração da fé. Eu trago parte do pagamento que Jesus fez por mim na cruz, que eu já tenho a certeza que na manifestação do reino dele eu vou receber em plenitude para a minha realidade hoje. E é muito pobre este evangelho que não tem nada que fazer por nós no hoje. E é muito pobre aquele evangelho que só tem para fazer algo por nós hoje. Porque se a nossa esperança é apenas para esta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Mas que miserável é esse evangelho que não tem nada para esta vida. E a oração da fé salvará o doente. Salvação na Bíblia não diz respeito apenas você sair do inferno e receber a vida eterna. Salvação é a palavra sozo, que inclui também saúde física, saúde emocional. 1 Coríntios capítulo 12. Versículo de número 9. Fala dos dons, das manifestações do Espírito. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. As manifestações de curar, está falando aqui, eu posso desfrutar hoje pela fé das manifestações do curar. João 14, 12. E na verdade vos digo que aquele que crê em mim
Não é aquele que tem esperança em mim, aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Amém? Então, irmãos, nós sabemos que no reino de Cristo, quando Ele voltar, haverá muita cura e vida longa. Isaías 65:20 mostra ali claramente isso. Haverá um grande mover, realmente vamos desfrutar de uma medida muito poderosa, plena. Mas nós podemos desfrutar antecipadamente hoje, se nós andarmos em fé nessas verdades. Amém? Nós fazemos isso, né? Quando nós somos usados por Deus para curar e quando eu recebo cura. Eu tomo um sinal, ou seja, uma antecipação hoje do que será o produto final no futuro, pela fé. Está aqui um sinal aqui, Deus, daquilo que vai ser a tua plenitude no futuro. Está aqui um sinal, Kleberson. Eu vou te dar 2 artérias novas. Está aqui um sinal. Kleberson, né? Você sabe, né? Eu acho que não é a vontade de Deus que você tenha filhos, né? Por que é vontade de Deus, né? Para que ficar mexendo com esses menininhos ranhentos aí? O povo vem consolar nós, né? Consolação da incredulidade. Quando Paulo diz que podemos experimentar o poder da ressurreição, existe a ressurreição de fato. Mas Paulo fala que nós podemos desfrutar hoje pela fé do poder da ressurreição. Amém? Pela fé. Ou você pode não desfrutar do poder da ressurreição. É quando as pessoas podem ver Jesus ressurreto em mim, como eu ministrei recentemente sobre sermos testemunhas de Jesus. Como que eu posso provar que Jesus ressuscitou? As pessoas olham Jesus em mim, eles olham a transformação, eles olham a libertação, eles olham que Jesus de fato está vivo, quando eles olham Jesus vivo em mim. A vitória sobre o diabo. Nós temos a esperança, porque está claro na palavra esse produto completo, de que um dia o diabo será completamente derrotado. Nós podemos ler isso aqui em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, versículo 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não engane mais as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disso importa que seja solto por pouco tempo. Então aqui nós já temos o cenário do diabo completamente, o produto acabado, o diabo derrotado. Todos nós podemos ter essa esperança que o diabo, o final dele é a derrota completa. Mas nós podemos antecipar pela fé a derrota dele hoje, quando nós nos posicionamos pela fé. É muito triste, irmãos, né? A gente acompanha muitas coisas e fica aqui. A gente tem que ter paciência, tem que ter amor, mas precisa ajudar os irmãos a sair de certos ensinos. As pessoas dão tanto valor ao diabo porque não vivem pela fé na vitória de Cristo sobre ele que nos foi dado. Kleber, eu não quero mexer muito com esse negócio da igreja, porque assim, toda vez que eu recebo uma reunião da igreja na minha casa, tem tanta retaliação. Tem presunto retalhado, lá em casa tem muita retaliação, porque tem que retalhar o presunto para ficar mais barato, o queijo. Aí você pensar o seguinte, irmãos, o diabo está aí, ele está fazendo as suas obras, está,
Mas aí nós precisamos entender, nós não temos nada o que fazer sobre isso, parece que nós somos vítimas. Mas beleza, Cleber, a minha vida aqui é difícil, o diabo está aprontando comigo, está derrotando minha família, ele está tocando nas minhas finanças, ele está tocando na minha saúde, mas um dia, né, tudo isso vai acabar, Jesus me leva logo, porque levou o outro de Covid, era eu. Tinha gente que devia estar torcendo, por que a Covid não pegou em mim? Tem gente que vive com essa mentalidade escapista. Jesus já chegou o quê? Ele subjugou o diabo. E ele deu o quê para a igreja? Autoridade. Para pisar serpentes, escorpiões e toda força do maligno. E nada nos fará dano algum. Então existe uma esperança e que você creia ou não vai acontecer, o diabo já tem o seu fim decretado. Mas pela fé hoje nós podemos, hoje, trazer essa realidade parcialmente para que possamos viver no nosso dia a dia. Irmãos, eu confesso, eu nunca criei que o diabo estava com essa moral toda, o diabo lá, eu vou deixar esse cara aí com defeituoso, e eu estava lá, o diabo fez isso, o diabo. Irmãos, todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado, antes conserva-se a si mesmo, maligno não lhe toca. Faz de conta que o diabo está com esse poder todo, aí ele é o retalhador, você não tem nada o que fazer, você é uma vítima, é um coitadinho. E ai que se você não tiver uma boa cobertura espiritual, que esteja orando muito por você, Cleberson, eu acho que você não está orando bem por mim, porque a cobertura não está boa, está chovendo aqui dentro de casa. Olha que ensino ruim, irmãos. Se você não depender, se eu não orar, se eu não estiver em santidade profunda, você está debaixo de uma cobertura ruim, e você vai sofrer muito. Meu Deus do céu. Meu Jesus amado. Você está debaixo da maior cobertura do mundo, Jesus, o sangue dele. O pecado, irmãos, tem gente que acredita que não tem nada o que ser feito sobre o pecado. Não tem nada o que ser feito sobre o pecado. Nós somos realmente, é isso aí. Você tem um sinal muito importante para mim e para você. Quando você começa a falar que é muito difícil, a tentação é muito difícil, isso aqui é muito difícil, você está alimentando teu coração, não é de fé. Quem que vai conseguir como jovem andar em santidade mesmo? Você conhece algum jovem que anda em santidade? E as irmãs mais velhas? Que fica essa conversa que parece que não pode andar em santidade é coisa para jovem. Quando nós falávamos mais sobre a corte, algumas falavam, para mim não é isso, né? Eu já tenho mais de 30 anos. Tinha muita irmã que achava que podia ser safadinha. Depois de 30 anos está liberado. Só os de 20 que tem que andar em fidelidade. Não, meus irmãos. Mas se eu fico alimentando o meu coração, lá no reino de Deus, na eternidade, eu posso andar em vitória sobre o pecado. Hoje não tem o que fazer. Não, você pode andar hoje, eu e você. Lá nós vamos estar andando numa outra medida, sim. Mas agora nós já podemos desfrutar pela fé. Você já pode desfrutar pela fé. Hoje, trazer essa realidade pela fé, em nome de Jesus. A fé acessa o fato passado e traz seus efeitos para o presente, em vez de esperar apenas para o futuro. Amém? A fé acessa o fato passado, o fato do que Jesus já fez. Amém? E traz seus efeitos para o presente, em vez de esperar apenas para o futuro. Eu, ano retrasado, como estava estudando muito, eu gostei muito de um livro que eu li, que a fé é o termo de posse antecipado das coisas que se esperam, mas não se vê,
mas é o termo de posse antecipado. Eu não estou lá no terreno ainda, eu não estou lá fisicamente, mas eu já tomei posse antecipadamente, pela fé. Pela fé. A fé é o termo de posse antecipado das coisas que se esperam, porém ainda não se veem. Amém? É por isso que a Bíblia diz que nós podemos reinar em vida. Nós podemos reinar em vida. Isso é muito importante. Lembrou da música? Qual que é? Só que o problema é o seguinte, nós ficamos pedindo para Deus fazer as coisas que nós temos que fazer, andar pela fé. Muitas canções são canções de esperança, que cantam esperança. E ficam naquela questão como se estivessem esperando de Deus. E acham que isso é fé. Por exemplo, aquela canção diz, me leva à sala do trono. Como que é? Mostra... Deus não vai levar ninguém na sala do trono. Ele já te levou. Você já tem direito ao acesso à sala do trono. Já foi feito o pagamento para que você tenha direito ao acesso à sala do trono. Agora a Bíblia diz, entre com ousadia. É uma posição de fé. Se eu creio, eu entro. Se eu creio, eu entro. Agora a bola está conosco. Agora está conosco, irmãos. E nós ficamos cantando, pedindo para Deus, por exemplo, enchimento do Espírito. Amém? Enchimento do Espírito. Ah, Deus, me dá mais do teu fogo, me dá mais da tua glória, me dá... Ele fala, enchei-vos do Espírito. Vocês é que vão se encher do Espírito, pelo estilo de vida que vocês vivem. E nós ficamos vivendo uma vida passiva, em esperança, e não vivemos uma vida pela fé. E por isso, sem fé, é impossível agradar a Deus. Nós podemos reinar em vida. Nós temos que parar apenas de esperar as coisas, nós temos que começar a crer. Amém? Crer. Crer. Tomar posse, irmãos. Receber na Bíblia nunca é uma atitude passiva, mas é uma atitude de tomar posse. Está aqui, é meu, é meu. Isso aqui é meu, essa cura é minha. Isso é algo muito importante. A fé acessa o fato passado e traz seus efeitos para o presente, em vez de esperar apenas para o futuro. A Bíblia deixa claro, irmãos, que a vitória que vence o mundo não é a nossa esperança, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo. Eu quero vincular esses dois versículos, nós já estamos finalizando aqui hoje. Quando estou finalizando é porque falta 10 minutos. João capítulo 16, versículo 33. O pessoal só pega uma parte aqui do versículo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. 1 João capítulo 5, versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós podemos vencer no mundo por uma vitória que nos foi dada, a vitória de Cristo. Mas se nós aprendermos a andar pela fé. Quero falar para os irmãos, você pode saber tudo sobre graça, mas se você não viver pela fé na graça, a graça não tem efeito nenhum na sua vida. Você vai continuar escravo do pecado, você vai continuar prisioneiro do medo, você vai continuar egoísta, você vai continuar vivendo uma vida derrotada se você não aprender a viver pela fé. Você pode orar 24 horas, você pode fazer todas as torres de oração do mundo.
Se você não aprender a responder em fé, você não vai andar na vitória de Cristo e você vai viver uma vida de sofrimento, mesmo sendo filho de Deus e herdeiro. Esse é o fato. Esse é o fato. Pegue a esperança, junte com o fato consumado ou a promessa, isso será a base para a sua fé. Amém? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Jesus Cristo. Amém? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo e nós vivemos em paz na vitória dele, que nós podemos trazer por antecipação para o nosso hoje, em nome de Jesus, pela fé. Amém? Em nome de Jesus. Isso é algo muito poderoso. A fé crê onde já não há esperança natural alguma. A fé crê onde não há esperança natural alguma. Romanos capítulo 4, versículo 18 diz: o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, assim será a sua descendência. Ele creu contra a esperança natural. O natural não lhe dava nenhuma esperança, o natural não lhe dava nada. Ainda muitas vezes a gente vai no médico, ele te dá uma esperança. Ele te dá alguma coisa ainda que você possa se apoiar minimamente. Mas o fato aqui de Abraão, o corpo dele já envelhecido, não dava ali nenhuma esperança de que isso ia acontecer. Mas pela fé, ele creu contra a esperança, na promessa de Deus. E por isso se tornou pai de multidões. Amém? Esse é o tempo, irmãos, de nós como igreja, não a igreja, nossa comunidade, mas a igreja no mundo afora, aprender a andar pela fé. Eu creio naquilo que o irmão Weinhard falou lá e tem falado muito no seu dom profético. Ele crê que a igreja está na última janela de oportunidade de aprender a andar pela fé. Porque vai chegar um tempo que apenas aqueles que andam a pé vão vir para o culto. Só aqueles que andam pela fé vão subsistir. E se a teologia que você acreditou há muitos anos, de que você seria arrebatado antes da grande tribulação, não for verdade? Alguns irmãos estão com um projeto aí de comprar chacrinha aí, em Almirante Tamandaré, Mandirituba, para escapar da perseguição. O André faz de conta que os perseguidores não vão ali em Almirante Tamandaré, Mandirituba. Claro, já sabe que lá que estão as plantações. Hitler fez isso, né? O que vai ser necessário? Acreditar que Deus tem poder para multiplicar alimento. É nesse nível que nós estamos precisando chegar. A limitação nunca está em Deus, mas a limitação está no nosso coração em relação a Deus. E nós precisamos assumir a nossa responsabilidade nesses dias, de crescer em fé. Por isso, alegre e felizes são aqueles que estão passando por momentos de tribulação hoje e estão aprendendo a responder em fé, porque isso será de muita valia para a sua vida, num futuro próximo. De muita valia. De muita. Esse é o tempo de nós treinarmos a musculatura da nossa fé e aprendemos a andar no sobrenatural e acessar aquilo que vamos ter plenamente no futuro, hoje, trazendo a nossa realidade. Amém? Amém. Eu estou crendo por criação de órgãos. Nós não podemos ver mais aqueles fatos bíblicos, preste bem atenção aqui. Nós não podemos ver mais os fatos bíblicos de Deus abrindo o mar, de pessoas sendo ressuscitadas, de multiplicação de pães e peixes, como uma história bonita para nós decorarmos e ensinarmos para as crianças. Nós precisamos crer que isso é a realidade que nós iremos viver de forma exponencial nos últimos dias, pela fé. Pela fé.
Pare apenas de ter esperança, de que de repente, se Deus um dia quiser, se Ele acordar de bom humor, a sua saúde vai melhorar. Quem sabe, de repente, se Ele acordar de bom humor um dia, você vai conseguir andar em vitória sobre essa depressão. Quem sabe, se Ele acordar de bom humor um dia, Ele vai te ajudar na dor que você está passando. Ou se não te ajudar aqui, pelo menos esse mundo é de aflições mesmo, né, Kleber? Um dia lá na eternidade, lá no reino de Deus, eu vou viver isso. Deus quer que você traga para a realidade do seu hoje aquilo que você vai ver plenamente no futuro, pela fé. E as pessoas verão a glória de Deus, elas verão o poder de Deus e elas vão glorificar ao Senhor pelas grandes obras que você está vivendo hoje, porque você decidiu crer em Deus. Porque você decidiu crer em Deus. Outra coisa, irmãos, nós precisamos não apenas falar do Evangelho, nós precisamos manifestar o Evangelho com sinais. Nós podemos observar a palavra que era pregada no Novo Testamento pela vida dos apóstolos, os primeiros cristãos, eram confirmadas por sinais. Eles não falavam só sobre Jesus, mas eles provavam que Jesus estava vivo. Estava vivo porque pessoas simples estavam fazendo coisas que jamais poderiam fazer se não fosse pelo poder da ressurreição de Jesus. E eles provavam que Jesus estava vivo. Quando eles chegavam no local e falavam, não temos ouro e não temos prata, mas o que nós temos nós te damos, levanta e anda em nome de Jesus. E é assim que Deus quer nos usar nesses dias. Não apenas com palavras, não apenas falando bonito. Deus quer usar você pela experiência que você vai ter com Ele, pela fé. Ao ponto que você vai poder dizer, você sabe como era a minha vida de pecado. E você sabe como eu estou andando hoje. Isso é por causa da graça de Deus que eu alcancei pela fé. Você sabe o que eu estava passando na minha saúde. E você sabe como está a minha saúde agora. E da mesma forma que eu provei do poder de Deus, eu quero dizer para você agora que eu vou orar por você e você vai provar também do poder de Deus. Irmãos, às terças-feiras, Deus está nos trazendo aqui para treinar o exército para a última colheita. A última colheita. Nós precisamos aprender a acessar o sobrenatural. Não tem outra forma. E nós acessamos o sobrenatural pela fé. Olha que coisa poderosa. Tem uma senhora aqui no bairro, uma jovem senhora, tem uma boa condição financeira. Eu soube lá na academia com o Alexandre que o pai dela é dono de uma loja aqui, bem conceituado no bairro, e ela está com um tumor maligno na cabeça. E as informações que eu tive são que o braço dela não está movimentando mais porque perdeu já a força. É uma família muito conhecida e tradicional no bairro. Certamente os recursos naturais estão se findando. Ela só vai poder sobreviver por uma intervenção sobrenatural que ela não sabe acessar. Mas que eu sei. E eu pedi para o treinador nosso lá, falei, fale com a sua esposa, por favor, e marque uma visita minha na casa dessa mulher. Por quê, irmãos? Deus quer ser glorificado. Essa é uma grande oportunidade nesse bairro. A loja dela é muito frequentada, a família dela é muito conhecida. É uma grande oportunidade de Deus manifestar ali um milagre. Deus quer, mas Ele está dizendo, você vai lá, Kleberson, é contigo agora. Nós estamos esperando de Deus e Deus está esperando da igreja. Nós precisamos dar resposta, nós temos que ir lá. E eu fico pensando o comentário, assim como nós vemos na Bíblia, o gadareno se espalhou o que Jesus fez na vida dele.
E eu fico pensando, irmãos, as oportunidades. Imagina o testemunho, o pai dela vai ter que contar para os clientes lá o que aconteceu com a filha dele. Ela voltando a atender lá no comércio que ela tem, ela podendo falar assim, eu estava desenganada completamente, eu ouvi falar sobre Jesus, e eu tive fé em Jesus, e oraram por mim, e eu estou totalmente curada. Eu fiquei muito triste, porque no momento que eu estava passando por maior sofrimento de enfermidade, eu percebi que as igrejas não tinham grande parte da resposta para o meu sofrimento. Aquela resposta sobrenatural. Mas Deus está mudando esse quadro, não só aqui na nossa comunidade, como em vários lugares. Deus está despertando a igreja para o sobrenatural. Você não é apenas indicador de bons médicos, você é um agente de sobrenatural. Você é um agente de milagre em nome de Jesus. Agora, primeiro, Deus está te ensinando a andar pela fé. Agradeça a Deus por essas tribulações. Agradeça a Deus, que Deus está te ensinando a vencer a depressão pela fé, a você entrar na vitória dele sobre a depressão. Jesus venceu a depressão lá na cruz. Ele está te ensinando a andar na vitória dele sobre a depressão. Quando a gente pensa que o treinamento acabou, né, meus irmãos? Essa semana meu pai foi diagnosticado com câncer maligno nos ossos. Tende por grande alegria o passares por várias tribulações. E como eu tenho fechado os meus olhos na minha casa, eu consigo mentalizar o câncer sendo destruído. E agora eu estou mentalizando, porque ele foi totalmente destruído o fêmur dele. Eu estou mentalizando pela fé e crendo no meu coração, trabalhando no meu coração, para crer na reconstrução daquele fêmur. Aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Eu estou também crendo no meu coração que esta é a grande oportunidade de Deus para que ele, meu pai, tenha uma grande experiência e termine bem os últimos dias da sua vida. Um dia eu sei que Deus vai levá-lo, mas esta é a oportunidade que Deus está nos dando e o nome dele ser glorificado. Deus não precisa de um câncer para levar ninguém. Deus leva o dia que ele quiser. Então nós enfrentamos o câncer em nome de Jesus. Você está passivo com esta enfermidade, você está passivo com o sofrimento da sua família. Enfrente isso em nome de Jesus e traga por antecipação aquilo que será pleno na eternidade no reino de Deus. Para hoje, se coloque de pé em nome de Jesus. Ola lá machuri, canta lá massuri, anda lá baixuia. Oh, la machurianda, la machuri, candalaias. Oh, Deus, Tu és grande, Senhor. Tu és grande, Senhor. Tu és grande, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Deus, Tu és grande, Senhor. Tu és grande, Senhor. Tu és grande, Tu és grande, Tu és grande. Tu és grande, Tu és grande, Tu és grande. Aleluia. Aleluia, Tu és grande, aleluia. Milagres estão acontecendo aqui em nome de Jesus. Se